Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e vocês já estão vendo aqui do meu lado na tela a doutora Ana Paula Rodrigues. Na verdade, o pessoal ainda está entrando na live, mas eu já vou falando porque como ela vai ficar depois lá no site, na seção de erros mais comuns, onde vários outros médicos já estiveram conversando conosco nos últimos encontros, né, nas últimas semanas. Então esse pessoal que está assistindo já a gravação, Ana, já vai ver direto o conteúdo, tá? Bom, já tem muita gente aí. Vocês podem ir colocando de onde vocês estão falando para a gente poder ter uma ideia de onde no Brasil tem essa nossa audiência para a live de hoje. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, med de medicina. Minhas redes sociais são Dr. Ícaro Alves, tá? O facebook.com/Dr. Ícaro Alves, o Instagram, também no YouTube, SlideShare, LinkedIn, tá bom? E agora eu queria que a doutora Ana Paula, que é uma excelente médica vascular, né, angiologista, amiga minha de muito tempo, esposa do doutor Alan Dutra, que foi o primeiro que conversou comigo aqui online, também muito amigo meu, e ela vai falar um pouco sobre o currículo dela, as redes dela. É uma pessoa muito de bem, sabe, muito do bem, e com quem vocês vão poder aprender bastante hoje. Ana, faça a sua apresentação, por favor. Primeiramente, boa noite a todos, né? E eu me sinto aí presenteada nesse Dia das Mães com esse convite de estar participando aqui de uma rede extremamente seleta de colegas que atuam aí na questão da medicina integrativa, né? Boa noite a todos os colegas e agradecer muito a oportunidade de estar aqui para poder expor um pouquinho, apesar de eu não ter a formação da parte integrativa, mas de ter, acho que, esse pensamento dentro da minha maneira de atuar nos últimos anos, né? Eu sou cirurgiã vascular, sou formada aqui pela Faculdade de Medicina da ABC, me formei em 97, então a gente já tem aí uma estrada aí de 20 anos de atuação. E dentro da cirurgia vascular, além da parte clínica, né, de consultório, curativos, tratamento estético, cirurgia anal, hoje a gente tem algumas tecnologias a nosso favor, né? O ultrassom vascular, que é uma ferramenta do nosso dia a dia, além de auxiliar na questão de diagnóstico, ele é utilizado também dentro das cirurgias, né? Em procedimentos em UTI, é algo muito importante. A gente tem aí a era também da cirurgia endovascular, que veio para inovar, diminuindo muito a mortalidade e aumentando também a oportunidade de tratamento de pacientes com doenças iniciais e outras patologias. Hoje a gente faz também a parte de endovascular venosa, né? Pacientes com síndrome de congestão pélvica, pacientes com algumas alterações anatômicas aí, já congênitas, né? E que levam a maior risco de trombose. E, além de tudo isso, eu faço a questão do linfedema, da patologia linfática, dos inchaços, né? O estudo da linfologia é um estudo muito abrangente, porque ele tem interface em várias áreas, né? A questão não é só uma perna que incha, sempre que eu falo, é o paciente que está atrás dessa perna inchada. Então, é algo que a gente recebe muito no consultório, estou com a perna inchada, um encaminhamento de colegas, por que essa perna incha? E dentro disso, eu acho que foi onde abriu um leque muito grande da minha maneira de atuar. Então, por que essa perna incha? Ou por que esse paciente tem essa doença vascular? Então, por trás disso, eu brinco que a vascular, ela apanha das outras estruturas, né? Se você é hipertenso, se você é diabético, se você é dislipidêmico, se você tem um reumatismo, se você tem uma alteração ortopédica, tiroidiana, tudo isso vai se refletir na questão vascular. Então, quando hoje eu vejo um paciente, né, isso tem lapidado com os anos, eu não vejo só uma perna, eu vejo o porquê aquela perna, o porquê aquele paciente tem a doença vascular, e nisso a gente abre um leque de investigação. É sempre isso que eu falo, por isso que uma das coisas, sempre que o paciente vai marcar consulta, né, as assistentes, as enfermeiras, elas já orientam, leve todos os exames que você tem. Mas exame ginecológico, o remédio que eu uso, eu brinco, põe tudo numa sacola e traz para mim. Muitas vezes eu fico com esses exames, destrincho, eu falo que eu monto um quebra-cabeça para tentar chegar à causa desse inchaço, né? E assim,
Teve um ano que nós tivemos uma incidência enorme de câncer no consultório, de câncer de tireoide, em que o primeiro sinal e sintoma foi um edema de perna. O paciente veio com edema de perna para mim, com inchaço, e na investigação eu achei um câncer e a maioria, graças a Deus, os pacientes evoluíram muito bem. E foram outras patologias. E uma coisa importante também dentro da minha área de atuação foi a questão da equipe multidisciplinar. Então, a gente tem hoje um suporte da questão de nutrição, da fisioterapia, né? A gente tem um serviço de fisioterapia aí já bem estabelecido no consultório para tratamento de doenças linfáticas, de reabilitação. Outros colegas afins, ortopedistas, ginecologistas, urologistas, endócrinos, colegas cardiologistas que realmente nos ajudam a melhorar a qualidade de vida e a melhorar o diagnóstico e o tratamento desse paciente, né? Eu fui preceptora aqui na Faculdade de Medicina do ABC, na cirurgia vascular, também fui preceptora na Beneficência Portuguesa de São Paulo, e nisso eu tive a oportunidade, graças a Deus, de entrar em contato com várias pessoas do Brasil. Então eu falo que a gente tem aí hoje colegas, mas ex-residentes no Brasil inteiro, e que muitas vezes a gente troca figurinhas, né? Discute casos, isso é muito gostoso, você ir aos congressos ou ir visitar a cidade natal e ser recebida. E eu sempre gostei muito e eu sempre brinquei, né? Eu, você, o Alan, a doutora Denise Carvalho, o Rodrigo, a gente é formado pelo menos aí há 20 anos, né? Então a gente aprendeu medicina na época do Fusca, em que a gente fazia diagnóstico de apendicite com palpação de abdômen, hemograma, urina 1 e raio-x, né? Hoje, uma dor abdominal no PS não sai com menos de uma tomografia. Então eu falo que a gente fez a medicina do Fusca e hoje a gente está se lapidando, podendo aí dirigir uma BMW, mas é muito importante. Eu acho que 4 letrinhas que a gente aprendeu no terceiro ano da faculdade, né, Ícaro, que chama HPMA, História Pregressa da Moléstia Atual. Seja uma consulta de 15 minutos ou de 1 hora, é importante você conseguir extrair do seu paciente o máximo de informações para você montar uma linha de raciocínio. Senão você começa a pedir, que eu falo, você começa a pedir um monte de exame, você não sabe nem para que você vai focar. Você tem que ter uma linha de raciocínio e isso é importante. E você estabelecer uma conexão, você conseguir extrair uma informação do paciente, e isso vai te ajudar a fazer o diagnóstico. Né? Muitas vezes você tem que direcionar. O paciente veio para você, nem ele sabe direito o que ele está sentindo. E você tem que se conectar bem com esse paciente, você tem que extrair dele o máximo de informações. Por isso que é importante também os canais que a gente hoje tem, que é o WhatsApp, que é o e-mail, né, que é o Facebook, que muitas vezes você fala para o paciente, vai para casa, faz uma listinha de alguma outra coisa que você gostaria de perguntar, que você esqueceu, ou me manda os exames que você deixou em casa, e você faz, vamos dizer assim, entre aspas, uma pós-consulta, um acompanhamento nesse paciente até o retorno, e muitas vezes você faz até um contato antes, olha, revise seus exames, tudo, vou precisar mais disso e daquilo. Acho que isso é muito importante. Então, uma consulta hoje ela não é única, né? Você faz um primeiro atendimento e depois esse atendimento se estende. E isso é importante. Então, uma coisa que eu acho que é importante também, o paciente não ter muita ansiedade, né? O que a gente vê muitos pacientes terem muita ansiedade na primeira consulta, ainda mais quem já foi muito manipulado. Seja o 4º vascular que eu venho, seja o 3º vascular que eu venho, o paciente vem com 1 quilo de exames, com um monte de perguntas, um monte de remédio, e muitas vezes você tem que falar, vamos começar do início? Posso te reexaminar? Vamos deixar o exame de lado? Vamos começar a tua linha de tempo para poder realmente focar no diagnóstico, senão você acaba também sendo induzido por, vamos dizer assim, exames antigos, questões que não foram bem resolvidas antes. Então, acho que é importante isso, você tentar fazer uma linha de tempo, e eu acho que o HPMA, né, o que a gente brinca, desde o terceiro ano a gente foi ensinado assim, então é o conversar, o tentar pegar o fio da meada e... é isso. Bom, a doutora Ana fez uma mega apresentação completa para vocês. Vocês viram que o currículo dela realmente é invejável e já abordou vários pontos que até a gente já discutiu aqui com os outros profissionais que vieram, doutor Alan Dutra, doutor Rodrigo Schroeder, doutora Denise de Carvalho. Entre eles, a importância de se fazer
uma anamnese, que é uma história do paciente de forma mais completa, ou seja, conversar com mais detalhe com o paciente. O mínimo possível com pressa, o máximo possível com detalhes e uma escuta humana do paciente. E que hoje em dia, né, realmente, infelizmente, o paciente ele acaba ficando chateado quando ele chega ao colega médico com um monte de exames e o colega olha com desdém para aquela pastinha e tudo, mas aquilo é a vida do paciente, né? Então não pode desdenhar da vida do paciente. Ana falou muito bem disso e a ideia nossa aqui é realmente conversar sobre os erros mais comuns que tanto pacientes quanto profissionais de saúde acabam cometendo, muitas vezes mesmo sem querer, né? E que podem levar a prejuízo para os pacientes. Então vamos a um primeiro que eu queria discutir. Sabe que recentemente uma paciente chegou para mim e ela falou que pegou o meu pedido de exames, levou pro médico dela, né, pro médico do convênio, e o médico do convênio simplesmente deu uma negativa para ela, dizendo bateria de exames não autorizada porque os CIDs apontados não justificam os exames. E ela virou e mandou para mim, Ana, um pedido falando, olha, por favor, faça um pedido de exames mais resumido, porque o meu médico do convênio não autorizou nada. Isso já aconteceu outras 2 vezes, e o que eu expliquei para ela é que médico de convênio não pode pegar um pedido com vários CIDs e negar tudo. Ele é obrigado a autorizar o que ele acha que aqueles CIDs justificam. O que ele achar que não justifica, ele precisa detalhar a negativa dele. Isso a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que supervisiona os planos, já determinou várias vezes que quem nega é que tem que justificar se tem CID no pedido, por que está negando. Só que a maioria de vocês, pacientes, infelizmente, não quer se indispor com o auditor de convênio e acaba não exigindo seus direitos, quando muitas vezes é só ir lá pedir para falar com o auditor e pedir por escrito por que está sendo negado, sabe? E aí, você vê isso acontecer? Como é que você vê essa questão de hoje em dia colegas nossos, auditores de convênio, negarem um pedido de exames inteiro sem um motivo aparente, como se o paciente não tivesse direito a usufruir do plano que ele paga? Isso eu acho que não ocorre só no âmbito de exames, né? A gente, como cirurgião, tem a questão cirúrgica, né? Muitas vezes o paciente, principalmente em procedimentos mais complexos, em que a gente tem aí uso de materiais especiais, alguns pacientes são obrigados, o que eu acho assim, o paciente não escolheu outro médico, mas ele é obrigado a passar em consulta com um auditor. Não é ele que está buscando uma segunda opinião, mas sim o convênio não. Tem que passar com um médico que seja do nosso corpo clínico, esse paciente é examinado, é revisto o exame e esse paciente te dá o aval. Se o procedimento, se a conduta do médico inicial vai ser autorizado ou não. Isso é uma questão que assim, vários colegas, principalmente que fazem a parte de endovascular, têm sofrido, né? E eu imagino como esse paciente fica, porque na verdade surge uma grande dúvida na cabeça dele. O meu primeiro médico está super indicando ou é o meu convênio que não está querendo pagar? Então, às vezes, ele vai buscar uma terceira opinião, isso já aconteceu, do seu terceiro ou quarto, e daí você, vamos dizer, seu voto de Minerva, é uma pessoa que, de repente, não é nem quem indicou a operação e quem está negando o procedimento, e fala, olha, a conduta dentro de um protocolo que já existe hoje, as sociedades cada vez mais têm protocolos pré-estabelecidos para todas as patologias, né? Então isso também é um suporte, é uma coisa que o paciente pode buscar, uma coisa que eu sempre vejo, o paciente me pede uma opinião de um cirurgião plástico, de alguma coisa, eu falo, olha, tem o A, B e C e veja os sites da sociedade, né? Hoje todo mundo que tem título de especialização, que tem um bom currículo, que não tem aí nenhum problema de questões éticas, tenha o seu link dentro dos sites da sociedade. Então, é uma coisa que você pode buscar, inclusive aí, né? Se você tem direito ou não,
ou se aquele procedimento é o melhor para você ou não. As sociedades hoje têm protocolos para a maioria das patologias, e isso usar até a seu favor caso você chegue até a fim judicial para liberação, né? Eu faço muita investigação de trombose, né? Bastante, a gente tem visto aí um aumento expressivo dos casos de trombose, principalmente devido ao aumento do uso de anticoncepcionais, além o aumento do sedentarismo, né? Há pouco tempo, uma fonte, uma revista muito boa, nos forneceu um trabalho em que pessoas que ficam mais de 4 horas sentadas têm um aumento de 42% de risco de trombose, né? Então, o sedentarismo, a obesidade, o câncer, né? Tudo isso aumenta o risco de trombose, além do antecedente familiar. Então, sempre que chega hoje um paciente para mim com antecedente na família de trombose, flebite e aborto, eu vou a fundo na investigação. E esses exames de trombofilia, que são cerca de 12 a 13 exames, tem um custo alto. Isso há 10 anos atrás, muita coisa a gente não fazia no Brasil. Hoje a maioria dos laboratórios tem. Saiu uma normativa do CRM, acho que mais ou menos há 2 meses, para quem recebeu a revista, em que alguns exames já estão sendo feitos na rede pública, principalmente para gestantes, para liberação até do anticoagulante injetável, para uso durante a gestação. E há 2 meses eu tenho tido problema com 2 exames, que são mutações, e por causa do termo mutação, esse exame só vai poder ser pedido por um geneticista. Aqui na nossa região, eu atuo na região do ABC, nós não temos geneticista, né? Então, alguns pacientes estão tendo que ir para São Paulo, passar numa consulta com geneticista, quer dizer, se você for ver, aumenta o custo para o convênio disso, porque a maioria dos geneticistas não atende particular, atende via reembolso, ou procurar serviço escola para poder fazer. E muitos desses exames, principalmente na gestação, são importantes, a gente saber se essa paciente que quer ser mãe ou que já está em processo de gestação, se eles são positivos ou não, inclusive para evitar aí problemas com o bebê e com a própria mãe, né? Então, realmente ocorre. Então, é muito importante que esse paciente, se ele tiver uma negativa, primeiro, o que você falou, pegar a negativa para que o próprio médico possa justificar, tá? Quando eu tenho necessidade, eu faço a justificativa, o paciente leva, e os pacientes estão tendo, a maioria deles está conseguindo a liberação, né? Mas é importante, se você não tiver o porquê ele está negando, você não tem como justificar. E também buscar nos sites da sociedade essa questão, e no site da ANS, né? Então, acho que é importante o paciente saber disso, né? De que existem essas ferramentas e que a gente se coloca à disposição de estar fazendo os relatórios, de estar respondendo e-mail. Eu falo para o paciente, se o auditor precisar falar comigo, está aqui meu e-mail, está aqui o telefone consultório, o celular, tudo. O auditor pode me ligar, porque eu não tenho porquê tá pedindo esse exame à toa. Isso é um benefício para você, né? Na verdade, quem vai ganhar com o exame é quem vai fazer, o laboratório, tudo. O que eu vou ganhar vai ser justamente a melhora da vida do paciente, né? Eu só queria pontuar 2 coisas antes do que você falou, que é o seguinte: o paciente tem que ser o maior interessado pela saúde dele. Então, se o paciente não pega e não estuda ele mesmo, o que é importante para a saúde dele, hábitos de vida, os diagnósticos que ele tem, o que significa aquela doença, os remédios que eventualmente tenha que usar, se ele não corre atrás de saber quais as opções que ele tem para efetivamente melhorar e não ficar só tomando sintomático, fica difícil dele saber em que profissional confiar e o que fazer, né? E quanto aí no site das associações, das sociedades e tudo, eu concordo com você, Ana, mas hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto várias sociedades e associações com pareceres extremamente retrógrados, sabe? Com alguns posicionamentos desatualizados. Claro que não são a maioria, mas cabe ao paciente também filtrar muito bem o que ele vai ver aí em sites de associações e de sociedades também, porque infelizmente tem alguns colegas nossos que andam bem desatualizados por aí, né? Então tem que ter o juízo crítico, né? Com certeza. Pois é. Sempre importante o bom diálogo entre o médico e o paciente, e canal aberto aí, né, para discussão. Exatamente. Uma coisa muito importante que eu tenho visto hoje em dia é que o paciente, sempre que possível, ele tem acompanhamento nutricional.
de preferência por um bom nutricionista funcional. Porque eu tenho visto por aí um monte de nutricionistas, não são a maioria, tá? Mas é uma quantidade expressiva, que continuam entupindo o paciente de leite, de glúten e até dizendo besteiras como que sucralose faz bem, adoçante é melhor do que açúcar, Coca Zero é melhor do que a Coca normal, sabe? Tem que tirar o sal da dieta de tudo que é jeito, sendo que sal é fundamental nos fluidos corporais até para manter pressão, sabe? Então assim, eu tenho ficado abismado com a qualidade negativa de alguns profissionais de uma área tão nobre, tão fundamental como nutrição. Tanto que eu indico para uns 30 ou 40 de confiança, justamente para deixar o paciente munido de uma lista de profissionais que eu confio e falo para ele, escolha quem você quiser quando você for acompanhar com um bom nutricionista. Mas é bom que você leia sobre nutrição funcional, que você mantenha-se atualizado, porque caso você vá escolher alguém fora dessa lista, que você saiba escolher alguém que seja funcional, que tenha ideias atuais, sem preconceitos e que esteja estudando. Eu acredito que você vá por essa linha também, né? A questão nutricional para a parte vascular é imprescindível, né? A maioria das doenças cardiovasculares tem um peso aí da dieta muito importante. Uma dieta errada, muitas vezes aí desde a infância, né? Com excesso de carboidrato, com excesso de açúcar, né? Pouca quantidade de água. Um dos grandes problemas que eu tenho hoje é fazer a pessoa beber água direito, porque a água vai me melhorar a questão do edema, vai melhorar a homocisteína, né, que você sabe que é trombótico, vai melhorar aí a questão intestinal também. Quando eu tenho um intestino que funciona melhor, eu absorvo uma série de vitaminas, os folatos, que são importantes também para a questão da homocisteína, e também eu dou uma descongestionada na questão linfática, né? E além disso, a parte nutricional, esse paciente que tem um peso adequado, ele sobrecarrega menos a questão cardiovascular, ele anda melhor, então ele melhora a bomba linfovenosa. E quanto à questão nutricional, acho que a gente teve aí uma revolução nos últimos anos, né? Sim. Eu, graças a Deus, tenho tido aí bastante oportunidade de colegas aqui na região, né? A gente hoje tem lá no consultório também uma colega, a doutora Mariana Sica, que ela é bem atualizada nessa questão funcional, e eu tenho aprendido bastante com vocês. A Ana é mãe e eu acredito que a Helena, filha dela, tem aparecido perguntando o que ela está fazendo. Não tem problema, Ana. Pode até mostrar a Helena para todo mundo se você quiser aí, não tem problema nenhum. E eu acho que ela vai querer. Ok. Então, fala um oi pro pessoal. Mas, mãe, eu quero... Olá, Helena, tudo bem? Joia? Sim, continue seu raciocínio, por favor. Vamos lá, pai vai levar agora. Bem, desculpa, pessoal. E, assim, a questão do glúten, do leite, o que aconteceu? Acho que pra gente que a gente não teve essa questão na faculdade, a gente não teve essa formação, a gente não teve essa informação, e também isso é algo muito novo. E eu tenho aprendido muito com vocês da integrativa, né, e com o pessoal da nutrição, e eu tenho visto no consultório alguns pacientes que vêm com a questão inflamatória, que é a questão linfática, em que a gente tem feito a avaliação, tem feito aí os testes, né, de intolerância, e em alguns até mesmo, o que você falou, né, a questão do convênio, alguns convênios não liberam, alguns laboratórios aqui ainda não têm os kits, a gente faz um teste clínico, orienta junto com a nutricionista, e eu tive casos nos últimos 2-3 meses muito relevantes com a questão da restrição do glúten por conta do caráter inflamatório na questão linfática. Sim. Né? Então, eu acho assim... a gente está vendo, né? Eu acho que a pessoa que mais fala é o paciente. Os pacientes tendo melhora. E eu acho que a medicina não existe, a gente fala, todo dia evolui, né? Então, se está tendo resultado, se a gente tem visto pacientes, né? Você sabe, né? Nós temos até casos aqui dentro da família que com a modificação da dieta, a restrição do glúten, a gente teve aí resultados muito bons. E por que não parar de estudar, discutir, aproveitar esse material e discutir?
né? Então, Sim. a gente não pode só ficar preso a velhos paradigmas. Eu acho que a medicina tradicional, ela tem coisas muito ricas, que foi o que a gente começou a falar, que é a questão da sistematização, né, de uma consulta, né, do conseguir com pequenas ferramentas levar a diagnósticos. Então, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E é isso que eu sempre busquei, de repente, na formação dos meus residentes, buscar o equilíbrio, é saber dirigir o Fusca e a BMW, né? Nem só pensar num, nem só pensar em outro. Sim. Mas buscar uma coisa mais coesa, né? E você tem boas informações de bons colegas, não só aqui no Brasil, fora, vem muita coisa vindo de fora. A própria doutora, na última live, falou a respeito que na Europa, o movimento na Alemanha, França, Inglaterra, dessa questão do glúten, do leite, tem crescido, e acho que aproveitar, se atualizar, e você tendo realmente oportunidade de discutir e verificar se o seu paciente vai ser beneficiado ou não com essas questões, né? Vendar os olhos, né? Sabe que eu postei alguns meses atrás nas minhas redes sociais, postei o seguinte: na minha opinião, do Ícaro, nas minhas redes sociais, tenho direito a expor minha opinião. Na minha opinião, se você, paciente, tem um nutricionista que passa sistematicamente leite e glúten, a minha dica é que você mude de nutricionista. Pra quê? Teve uma onda de ódio, de gente xingando e tudo mais. O pessoal perdeu a linha, vários gostaram, mais de 400 pessoas, tudo. E alguns perderam a linha para fazer ofensa. Gente, cada um tem direito à sua opinião. A minha é respaldada. Eu acho que tem gente que está fazendo besteira por aí. Mas cada um pensa como quiser. Até porque a quantidade de estudos que falam dos males do leite e do glúten hoje em dia, e a quantidade de pacientes que, quando tiram ou diminuem estes, que melhora, fala tudo, né? Fala por si, teoria com prática, mostrando que realmente é uma retirada favorável, retirar leite e glúten. Bom, uma outra coisa que os pacientes erram, na minha opinião, Ana, eu não sei se você instrui para eles, acho que sim, pelo diálogo, pelo discurso que você fez no começo dessa live hoje, mas é pedir para o paciente para ele criar um bloco de notas, seja no celular, seja na bolsa, seja no computador, de preferência que ande com ele, para ele ir anotando as coisas importantes sobre a saúde dele. Melhoras, pioras, coisas iguais. Para quando chegar à frente de um médico que tem uma abordagem mais de integrativa, ele tenha dados que sejam realmente importantes e completos, não esqueça de nada importante para o médico. Eu oriento muito isso para os meus pacientes, que eles anotem o máximo de coisas entre uma consulta e outra para não esquecerem de nada importante. E aí, e você? Acho que muitos às vezes já vêm com a listinha, principalmente pacientes que já foram às vezes muito manipulados, e outros quando você dá essa abertura de, mas eu esqueci meus exames em casa, me passa por e-mail, me passa o login e a senha, me deixa aqui os exames, você avalia e depois você até por um desses meios, ou até por telefone, você faz algumas perguntas, e eu também faço isso, olha, anota, né? Muitas vezes eu peço o quê? Controle de peso, de pressão, como a gente trabalha com edema, muitas vezes, se pesa de manhã e à noite, 2 vezes por semana, me anota, vê direitinho, para eu poder saber o que está acontecendo, né? E isso eu acho muito, muito importante, sim. Olha, você comeu determinada coisa, te inchou? Você tomou determinado remédio, te inchou? Olha, você fez uma viagem de avião, como é que tá no seu período menstrual, tudo? Então, eu acho que isso é muito importante. Sim, sem dúvida. E sabe que, recentemente, já mudando para um outro erro... Oi, tá tudo bem aí? A Helena voltou, ela quer o colo. Tá certo. Voltando para os erros, um mais recente que eu vi foi que uma criança chegou para mim já com o diagnóstico neuropsicológico de déficit de atenção, de hiperatividade, uma criança já medicada, a família não gostava de como a criança ficava medicada, e curiosamente, essa criança, ninguém conversou com ela sobre a importância de melhores hábitos de vida, água, alimentação adequada, exercício, sono, respiração, pegar sol, ar livre, atividades, amor em casa e tudo, e ela foi direto para uma avaliação neuropsicológica que deu um estigma
para a criança, que já deu um diagnóstico, um rótulo, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu não concordo com essa avaliação neuropsicológica e eu acho que antes de uma avaliação dessas, o principal era ter consertado os hábitos de vida, diminuído o açúcar, aumentado a atividade intelectual, aumentado a atividade esportiva dessa criança, lúdica, melhorado de repente o horário de escola dela, visto a questão de sono, quanto de água ela toma. Eu tenho visto um monte de criança e adolescente sendo diagnosticado precocemente com déficit de atenção, com hiperatividade, até distúrbios, suspeita de distúrbios do espectro autista, e quando você vai ver, às vezes é só uma criança brilhante, uma criança mal aproveitada, né, pela instituição que diagnosticou, ou uma criança que foi mal abordada. Como é que você enxerga isso? Vamos dizer assim, tudo quando a gente começa a ter um bom diagnóstico, você tem que realmente tomar cuidado, né? Eu atendo 80% das minhas pacientes são mulheres, né? A maioria delas mães ou pessoas que têm aí crianças na família, professoras, tudo. E eu tenho visto um aumento até vamos dizer assim, de profissionais na área, né? Vendo essa questão do TDAH, do espectro, do TED, né? E eu acho que é muito importante, né? A gente tem aí uma colega que faz muito bem essa abordagem, né? Na orientação de melhora de hábitos de vida, de suplementos, de dietas, de restrições, né? Que é a... Uhum. E realmente o que a gente tem visto muita criança sendo diagnosticada e um aumento muito grande de medicação, né? Há uns 6 meses eu vi uma entrevista, acho que foi na CBN, de um colega neuro, falando sobre a superindicação. O Brasil já era o segundo que mais prescrevia Ritalina no mundo. Infelizmente. Exato, só perdendo os Estados Unidos. Pois é. Bom, uma outra coisa... Ana, se você quiser, pode dar alguma atenção aí, eu converso com eles aqui, não tem problema. É o horário de dormir dela, então ela fica mais... Ah, não tem problema, mas a gente deve terminar em no máximo 15 minutos, pode ser? Tranquilo. Tá bom. Outro erro muito comum do paciente é o paciente CQC, é o paciente que chega no consultório querendo um resultado custe o que custar. Eu pego muito esse tipo de paciente em relação a emagrecimento, em relação à estética de pele. Por exemplo, mulheres muitas vezes novas, outras vezes não, mas muitas vezes novas, que chegam ao consultório usando precocemente anticoncepcional, Roacutan e um monte de ácido na pele para ficar com a pele boa. Às vezes corticoides tópicos e tudo para afinar a pele. E você sabe que aquilo ali vai ter um dano cumulativo complicado. E ninguém explicou para a paciente ou sequer valorizou a importância de água, comida, exercício, sono, respiração, do estilo de vida. E também pego pacientes que muitas vezes já passaram por todos os medicamentos para emagrecer possíveis, já passaram por criolipólise, tratamentos específicos, e quando você vai ver, ninguém avisou para essa paciente que uma coisa é você obter resultado, outra coisa é você manter resultado e outra coisa é manter com saúde. Eu dou palestras no Brasil inteiro, tanto para o público leigo, comunidade geral, quanto profissionais de saúde, tentando explicar para eles o seguinte: gente, beleza e estética são consequências naturais de quem coloca saúde como primeiro lugar. Não deveria nunca ser o contrário. Primeiro você vai para o resultado específico e depois tenta enxertar saúde nisso. E você pega muito paciente assim também? Como é que você age? Bem, como eu te falei, né? A gente praticamente meu público, 80% são mulheres, né? E algo que você falou que eu acho muito importante, e eu já vi isso, me deixou muito preocupada, e a gente hoje vê até nas redes sociais uma preocupação com a imagem, né? Eu tenho que ser, né? Você até outro dia falou isso no post, né? Na questão da supervalorização da imagem, a gente tem uma mídia muito forte, e isso gera até às vezes distúrbios psiquiátricos, principalmente em adolescentes, né? Sim. Sabe aí da anorexia, da bulimia, da vigorexia, né? Que é da questão do exercício.
E como estética no Brasil? O Brasil é um dos países onde você tem o maior fluxo de pacientes externos para fazer estética, né? A gente tem aqui excelentes centros de estética, com ótimos cirurgiões, mas também a gente tem aí lugares bem complicados, né? Em que visam realmente aí, prometem pacotes em que você vai entrar de um jeito e sair do outro. É que você falou CQC, eu nunca tinha visto esse termo. Sim, eu inventei. E realmente eu já peguei paciente que não fazia exame ginecológico há 4 anos, mas tinha feito 3, 4 plásticas nesse período, fora todas as outras coisas. Eu falei, mas você não faz um exame ginecológico faz 4 anos? Não, mas eu vim aqui ver meus vasinhos. Nesse dia eu acho que eu falei, olha, minha senhora, não dá, você veio aqui para ver a parte estética. Eu não vou pôr a mão numa paciente que não, é o que você falou, se preocupa com a estética e não com a saúde, né? Ela tinha outras questões vasculares também, casos de hipertensão na família, tudo, não tinha exames nenhum. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você quer se cuidar? Nós vamos fazer um check-up clínico em você e depois a gente vai cuidar da parte estética de vasinhos, porque você não tem mais isso. E eu vou te encaminhar ao ginecologista, né? E aceitou bem, depois acabou voltando, tudo. Então tem que tomar muito cuidado, que é o que você falou, a questão da estética e da saúde. Sim. A saúde é muito importante. Muitas vezes, para você chegar à estética e manter ela, você tem que ter uma boa saúde. É o que eu falo. Quanto você toma de água por dia? 2 copos, 3 copos. Eu vou confessar, eu fazia esse erro também, tomava muito menos água. Hoje, como até associando alguns chás, associando água com limão, eu tenho aumentado bastante a minha já cheguei aí pelo meu quilo peso da quantidade de água diária, né? Mas eu falo, você toma 2, 3 copos d'água, mas por isso você tem infecção urinária direto. Falei, eu até brinco, não adianta você ir no cabeleireiro pagar não sei quanto numa hidratação, não sei quanto num creme, se você não tomar água. Exatamente. Meu intestino ruim. Mas você come o que de verdura? Eu não como verdura, de vez em quando alface. Mas você não come uma linhaça, não come isso, não come aquilo. Quer dizer, coisas que são baratas, porque o pessoal acha que quem faz essas, vamos dizer, entre aspas, né, as dietas da moda, é caro. Gente, linhaça não é caro, chia não é caro, feira, verdura não é caro, né? É só você saber realmente colocar. Muitas vezes muito mais barato do que comida industrializada que o pessoal come aí todo dia, né? Sim. Mas é bem complicado. A questão do exercício físico, né, que a gente fala, né, mas eu não tenho tempo. Mas às vezes perde tempo com algumas outras coisas. Então, optimização de tempo, né, hoje a gente tem até profissionais da área, né, que são os coachings que tentam aí fazer essa optimização de tempo do pessoal para eles poderem fazer. E é muito importante, né? Eu falo que hoje os meus piores pacientes, ou seja, os meus pacientes têm os diagnósticos e que têm a qualidade de vida, são os que estão na faixa aí dos 30 aos 50 anos. E os meus melhores pacientes, por incrível que pareça, hoje no consultório que estão, a maioria num peso legal, estão, a maioria deles felizes, e são os meus pacientes na faixa entre 70 e 80 anos. Eles estão, até eu brinco, eu vejo às vezes, eu tenho oportunidade hoje de ver 3 gerações de família. A avó, a mãe e a filha, né? E às vezes a avó é quem está melhor que a filha, está melhor que a neta. Quando você vai ver, a questão estresse, a questão vida moderna, tem afetado muito, né? Os últimos 2 anos, até com essa questão Brasil, eu tive muito paciente que vinha bem e começou a ficar hipertenso, síndrome do pânico, arritmia, problemas de peso, problemas de insônia, né? E preocupa, né? Uma pessoa que você conhece há 10, 15 anos, você bate o olho na sala de espera, você já percebe, a pessoa não está legal. E, então, quer dizer, isso reflete muito. Mas, voltando à questão da estética é bom, é lógico, todo mundo quer ter uma autoimagem satisfatória, tudo. Mas tomar cuidado com o procedimento, onde você faz, com o que você faz, e pensar o quê? Que você tem que ter uma saúde também, uma saúde física, mental, e junto uma saúde estética dentro de um bom senso, né? Sim. Esse é um outro erro que pacientes e profissionais cometem, que você citou muito bem, esquecer da parte mental.
ou achar que a parte mental é frescura, ou que a parte mental se resolve com antidepressivo ou com calmante. Gente, a gente tem um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, a Ana sabe disso melhor do que eu e todos os médicos que trabalham com isso, que serve para nos controlar do ponto de vista de excitação e de inibição, do ponto de vista de tá para frente estimulado e tá para baixo mais, digamos assim, recatado, mas um para baixo de regulação, né? E a gente sabe hoje em dia que tem muitas pessoas passando por uma coisa chamada desautonomia. O que significa? O sistema nervoso autônomo, esse sistema nervoso que deveria controlar quão para mais ou para menos a gente tá descontrolado. Por causa de estresse, por causa de estresse físico, não comer direito, hábitos de vida ruins, não tomar água direito, não dormir o suficiente, sabe? E estresse psicológico, lidar mal com as emoções, lidar de forma errada com o planejamento, com as demandas do dia e tudo mais. E tem gente que fica pensando no seguinte, não, eu vou tomar um antidepressivo, vou tomar um calmante e isso vai resolver os meus problemas de organização, de mente, de foco de pensamento, de emoção. Gente, não vai. E hoje em dia, o que eu vejo que mais adoece ou agrava doenças em consultório são coisas mentais. É o padrão de pensamento, são as ideias recorrentes, é o jeito como se lida com problemas que todo mundo tem, é o jeito como recebe as frustrações, os obstáculos. Então, gente, a minha recomendação básica para você é o seguinte, se você vai procurar um médico de consultório, esse médico ele tem que saber abordar a sua questão mental, saber valorizá-la ou pelo menos valorizar e passar para alguém que saiba mexer com ela. E hoje em dia mexer com a questão mental não é só entupir o paciente de calmante, de antidepressivo, não, sabe? Foi-se o tempo. Eu lembro que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, saiu o Prozac com a capa da Veja dizendo que seria a pílula da felicidade, a fluoxetina. E a partir daí teve muita gente que continuou num ritmo suicida de vida, mas tomava uma fluoxetina. E vieram aprimoramentos da molécula, paroxetina, duloxetina, várias outras aí, outras moléculas parecidas. Gente, pelo amor de Deus, nenhum remédio consegue te dar sanidade mental. Ele pode no máximo ajudar de longe, mas realmente te dar sanidade mental é impossível. Se nós somos corpo, mente e espírito, se a tua mente não funciona bem, você vai adoecer. Eu postei sobre isso recentemente, sobre cérebro, mente, otimizar a mente. E assim, hoje em dia eu vejo que médicos como eu, a Ana, o Dr. Alan, a doutora Denise, o Dr. Carlos Braghini, o Dr. Sorrentino, o Dr. Schroeder e companhia, que realmente dão a devida atenção à mente do paciente, como ele está, que conversam para ver o que ele precisa do ponto de vista mental, não são a maioria não. E você deveria procurar alguém que valorizasse, ou então você procurar na internet informação de qualidade sobre como ter e obter uma saúde mental adequada. E aí, Ana, você destina muito tempo da consulta a ver como está a saúde mental do paciente, né? É muito engraçado porque esse ano a gente teve um fluxo grande de pacientes novos e, curiosamente, muitos homens, né? E as pessoas têm se aberto mais nas consultas. Tem muita gente que chora em primeira consulta, vai lá, eu vim ver minha perna, daqui a pouco você pergunta uma coisa ou outra, tal, mas sua pressão está aumentando desde que aconteceu isso, aí conta a história, às vezes a pessoa se abate, chora, tudo, aí você tem que dar um suporte. E a gente estava falando da questão nutricional, né? Além do suporte nutricional, o suporte psicológico, psicoterapia, eu tenho, graças a Deus, tenho aqui 2 ou 3 parceiros excelentes que da área de psicologia, com um bom senso ímpar, com quem a gente consegue ter aí uma boa interface, né? A gente troca figurinhas, eu encaminho os pacientes e um dos casos, foi uma paciente também que eu 15 anos conhecendo e ela chegou arrítmica, hipertensão no consultório, respiração ofegante, com problemas de insônia, tudo, e a gente fez os exames da parte cardiológica com um colega, nada, eu encaminhei para psicoterapia, graças a Deus, já são 6 meses aí, ela teve assim, uma melhora brutal, tanto que nas últimas consultas, até piada, e a gente conversar de coisas paralelas, eu falei, nossa, é uma outra pessoa, você dá a oportunidade às vezes da pessoa resolver
aquela questão que ela carrega às vezes desde a infância e que aquilo vem adoecendo ela. Gratificante. Né? Das coisas, inclusive, eu acho que você falou, outro colega falou, foi a questão da fadiga adrenal, né? Que muitos pacientes têm uma fadiga adrenal por conta do estresse que tiveram na infância e adolescência, e isso vem trazendo problemas aí somáticos importantes, né? E todas as questões, né? Pacientes que têm psoríase, paciente que tem alopécia, paciente que tem colite, pacientes que têm fibromialgia, tudo tem muita psique. Então, ele fala, hoje você tem que realmente ter aí um suporte, né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque você não é único, você tem que ter os seus colegas, você tem que ter as pessoas que realmente te ajudam a trazer sanidade para esse paciente, e é muito bom. E a sanidade mental neste mundo que a gente vive é muito importante, e isso reflete, a gente vê hoje crianças, né? Porque você estava falando da TDAH, a gente não conseguiu falar muito por causa da Helena. Eu acho que muitos tá vendo, vamos dizer, super diagnóstico, muita gente sendo diagnosticada, sim, desse tanto, muita gente realmente, muitas crianças têm a patologia, outras pode ser que tenham o quê? Sinais e sintomas, e se você tiver um bom profissional que saiba limpar isso, vai achar talvez uma criança ansiosa porque os pais são ansiosos, uma criança ansiosa porque come muito chocolate, toma muita cafeína, porque fica horas no tablet, na televisão, porque não tem atividade física de jogar bola, de correr como a gente fazia, né? Não gasta essa energia, uma criança que às vezes a escola dá muito estímulo durante o dia, né? Então são coisas que acontecem, mas é muito importante. Eu acho que tanto a psique, ela pode ser o detonador de uma doença, principalmente as doenças aí autoimunes, né? Como do câncer também. A gente vê pessoas que tiveram mágoas, perdas, decepções, desenvolverem câncer, e a gente se você lê qualquer site, lê qualquer trabalho, isso é muito bem respaldado, né? Em que as emoções, elas podem realmente levar aí a várias doenças, né? Muito bem pontuado, porque no final das contas, o controle do nosso processo de adoecimento e do nosso processo de recuperação, ele está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos dos profissionais de saúde que nos amparam, né? Agora, se o profissional de saúde estiver do teu lado, valorizando corpo, mente e espírito, você vai ser muito melhor amparado do que com alguém que só vê o pedaço de papel que está na sua frente ou uma consulta de 5 a 10 minutos. Essas consultas têm o seu valor, mas eu acredito que todo paciente deva, né, ele precise ter um acompanhamento que contemple corpo, mente e espírito. Minha humilde opinião. Para terminar, uma questão um pouco mais espinhosa que vai tomar mais tempo. Glúten, né? Eu tenho visto de forma... Eu fico chateado de ver o quanto a mídia tem tentado manipular as pessoas. No último mês, saiu que quem para de comer glúten pode desenvolver a intolerância que não tinha antes, que quem para de comer glúten tem maior chance de desenvolver diabetes, e que quem para de comer glúten acaba desenvolvendo maior chance de intoxicação por arsênico, metais tóxicos e doenças cardiovasculares. E aí, essas pessoas, quem divulga desse jeito, muitas vezes a mídia mesmo, outros profissionais de saúde, ainda divulgam os trabalhos científicos que supostamente respaldariam isso. E quando você vai ler o trabalho científico, não é nada disso que está falando lá. Está dizendo lá, por exemplo, que quem consome pouco glúten, quem tira o glúten da dieta, preenche a lacuna com carboidratos, diminui fibras, proteínas, gordura e água, e esse aumento de carboidrato é que leva ao diabetes. Então, o que causaria o aumento de diabetes para quem tira o glúten da dieta é o erro alimentar da pessoa em aumentar carboidratos e não o glúten. Mas coloca-se como se fosse, tirou o glúten, aumentou a chance de diabetes. Doenças cardiovasculares. A gente sabe que quem come mais açúcar porque tirou o glúten tenta substituir por outras farinhas, sem melhorar fibras, proteínas, gordura e água, acaba aumentando a glicação de proteínas na corrente sanguínea e isso leva a um risco cardiovascular aumentado. Mas não, a mídia divulgou que quem diminui o glúten aumenta o risco cardiovascular. Isso não é por causa do glúten, é por causa do erro alimentar que a pessoa comete. E a história do arsênico é porque
Tem gente que tira o glúten e substitui por um monte de derivados do arroz, e o arroz que chega para o Brasil teria uma maior chance de estar contaminado por arsênico, principalmente na casca, e isso aumentaria a intoxicação por arsênico e outros metais tóxicos. Mais uma vez, não é a retirada do glúten que causa esses males. É o aumento do consumo de produtos de arroz que viriam com isso. Então, assim, o que eu tenho visto, Ana, é uma mídia e profissionais de saúde que às vezes parecem ou muito burrinhos, ou muito tendenciosos, ou pagos para poder disseminar mitos por aí, e bem pagos pelo que eu ouvi falar. E eu tô de cara de como que uma pessoa pode bater a cabeça no travesseiro à noite depois, tranquila, quando ela espalhou um mito desse e nem foi atrás de saber qual é a verdade que está por trás. Glúten faz mal para a maioria das pessoas e já tem centenas de estudos comprovando isso. Eu sou até repetitivo. Todo mês tem que passar aqui conversando com as pessoas sobre isso. Você, quando sai um mito desse sobre o glúten que não faz tanto mal assim, que tirar faz isso, aquilo, faz crescer pelo, faz virar comunista, como é que você lida com isso no consultório? Me explica. Bem, eu volto a dizer o que eu já tinha falado, é algo muito novo, né? Nós não tivemos essa formação, o máximo que a gente teve de formação há 20, 25 anos, na época que a gente estava fazendo faculdade, da questão da doença celíaca. Então, muita informação nova, mas eu acho que assim, muita informação pautada e de qualidade. Como eu disse, né, a minha formação na área ainda é muito inicial, né, longe aí dos medalhões, aí, você, o Schroeder, a Denise. Bondade a sua. O Carlos, né, e o que eu tenho visto é o que? Resultado clínico, é o que eu te falei, resultado clínico, pacientes que vêm, e foi o que eu, nos últimos congressos, em que, graças a Deus, eu tive a oportunidade aí de participar junto com vocês, assistindo às aulas. Eu me lembro de uma aula que você deu e depois uma colega de Campinas também, falando a respeito do glúten, de que existem mais de 150 patologias inflamatórias já ligadas, né? A gente aqui no ABC tem uma alta incidência de tiroidite. É assim, vou te dizer que 7 em cada 10 pacientes meus têm tireoide. Ana, você tá triando? Não. Vem. Você toma o quê? Tomo levotiroxina. Você toma o quê? Eu tomo tarará. E assim, muito, né? E por que às vezes eles acabam vindo? Porque tem a questão do edema. Quando o paciente vem com edema, um dos órgãos-alvos que eu avalio é a tireoide, certo? E muitas vezes o paciente nem sabia que tinha hipotireoidismo, nem sabia que estava aí com uma tiroidite, né? Os anticorpos estão lá em cima, ou em alguns casos, como eu relatei também, já estavam até com um nódulo, depois foi biopsiado, e alguns deles era câncer. E a questão do glúten, que eu tenho acompanhado, tenho aí tentado me atualizar, ainda não numa velocidade com tanto peso como vocês, é de que realmente ele é um potencial inflamador, né, em vários pacientes. E nos pacientes que eu tenho tido a oportunidade de retirar por conta da questão linfática, esse paciente vem todo inflamado, ele vem com edema, eu tenho tido excelentes resultados, né? Só para pontuar, uma paciente que veio trazida por uma outra paciente muito querida, Laís, que deve estar aí assistindo a gente, ela trouxe uma profissional que atendia ela, e a paciente estava extremamente demasiada, com dor, então parecia um misto de fibromialgia com linfedema, e a paciente muito ansiosa, ela tinha uma queixa de cefaleia diária, rinorreia, e eu peguei e falei, olha, você pediu os exames, os potenciais inflamatórios todos aumentados, e eu retirei o glúten dessa paciente de uma maneira empírica, mesmo sem os marcadores aí, né, os marcadores tradicionais elevados, e essa paciente em 20 dias, quando ela voltou no consultório, eu olhei na recepção, eu disse assim, 2 vezes para ver se era mesmo. Ela tinha 8 quilos, paciente, o marido veio junto e falou, Ana, eu vim te agradecer, vim te conhecer, porque faz 20 dias que a minha mulher tem dor de cabeça, que a mulher não tem mais sinusite, rinorreia, e 8 quilos. O paciente estava sem dor e tinha conseguido voltar a trabalhar, porque ela tinha parado de voltar a trabalhar, porque ela fazia trabalho manual. E há uns 15, 20 dias, outra paciente também que veio,
E eu vim porque eu acho que minha perna incha e tal, nananã. Daí eu falei, ela falou, eu tenho uma outra consulta depois com um alergista. Eu falei, por quê? Ela me contou. Ela tinha um quadro semelhante, parecia um quadro psoriático, eczematoso, estava com um quadro de colite, né? Uma diarreia crônica com sangue, tinha um edema muito discreto, extremamente discreto, e daí eu mandei uma carta pro colega, eu falei, olha, sugiro investigação do glúten, porque tem vários glúten, lactose, né, os outros alergênicos aí. Cheguei a fazer o pedido de exame, falei, olha, tá aqui junto com a cartinha, avalia com colegas, se faz parte do hall de investigação, e ela, 15 dias depois, ela acabou parando por conta, tanto o glúten como a lactose. 15 dias depois ela me mandou o exame, realmente deu a antitransglutaminase aumentada, e com 15 dias que ela suspendeu, as coceiras já tinham diminuído, o quadro eczematoso, e ela não tinha tido mais nenhum episódio de colite. Então, pois é. Quer dizer, às vezes, empiricamente, mesmo sem o exame de sangue, você sugere para o paciente que muitas vezes esse exame ou ele não tem condição de pagar, ou o convênio não cobre, ou demora para ficar pronto, esse paciente traz para a gente, e você vê em curto espaço de tempo, né? Claro que vocês têm uma experiência mega maior que a minha, mas assim, eu tenho visto isso, agora eu tenho suporte, né? Tenho colegas da integrativa aí perto de mim ali para poder me sustentar esses pacientes, e também da questão nutricional. Eu acho que cada vez mais eu vou estar colhendo resultados, né? Mas é muito importante, acho que a discussão, já que existe isso, a gente está vendo no consultório, volta a falar. Porque não todo mundo sentar e estudar junto, em vez de ficar criticando, né? Acho que tudo que vem de novo na medicina causa estranheza, mas se a gente está vendo benefício para o paciente, né? E vamos dizer assim, um benefício barato, ninguém está ganhando com isso, é simplesmente mudar um hábito alimentar. É muito difícil. Gente, hoje você abre a internet e você tem sites de graça te ensinando a fazer um monte de coisa sem glúten. Você hoje tem vários lugares que você pode comprar, a pessoa se acostuma e a coisa vai bem, né? Mas eu acho que o principal é a aceitação. Os pacientes estão aceitando, os pacientes estão buscando, os pacientes estão perguntando. Então, quando isso parte do paciente, acho que o movimento se torna muito mais forte, né? Sim. E eu acho que o profissional que recebe um paciente que questiona isso tem que sentar, tem que estudar, tem que buscar um colega que já tem essa postura antes de falar, isso não existe, isso é bobagem, isso é moda, né? É isso que eu estou tentando fazer, né, também. É um pouco de humildade, né, da gente, em relação a sempre, se você não sabe uma coisa, antes de opinar, vai estudar, sabe? Ou fale, olha, não sei, passa para mim por e-mail, passa para mim anotada a sua dúvida, eu vou estudar para poder me capacitar e tudo. Eu acho que tem faltado muita humildade, ou então, às vezes não é humildade, é questão de querer proteger a zona de conforto, né? O profissional recebeu aquilo como verdade, por vezes uma vida inteira, mudar dá trabalho, então deixa eu proteger minha zona de conforto e não mudar. Mas enfim, todo paciente deveria ser o maior interessado na sua saúde. Se essa premissa for obedecida, a escolha do profissional, de qualquer profissional de saúde, fica muito mais fácil, sabe, para poder acompanhar. Bom, Ana, eu acredito que a Helena deva estar te cobrando aí, a linda Heleninha. Então eu queria, por favor, que você desse um recado final para o pessoal, passasse as suas redes sociais, e desde já agradeço muito pela tua nobre presença aqui, pelas palavras. Eu tenho certeza que engrandeceu muita discussão. A gente tem aí mais de 10 mil pessoas alcançadas com esse vídeo até o momento. Eu agradeço muito por você estar comigo aqui, fazendo parte desse hall de colegas que em breve vai se ampliar. Eu vi que o Dr. Roberto Franco do Amaral entrou agora há pouco na live. Ele é um dos que eu pretendo convidar para estar aqui conosco. Se ele já quiser se manifestar aí nos comentários, se ele aceita o convite para uma conversa dessa conosco aqui. E vários outros também que eu vou chamar, justamente para a gente perpetuar essa corrente de bem, ajudando as pessoas. Então passa, por favor, suas redes, seu recado final. E eu só tenho a agradecer pela tua presença aqui, viu? Muito obrigado. Acho que quem agradece muito sou eu, né? E agradeço a todos os colegas aí que eu tenho seguido nas redes, né? Tanto no Instagram como no Facebook, o Dr. Roberto Franco também, e que eu tenho aprendido bastante todos os dias, né? Com os posts de vocês, e eu acho que vocês são muito corajosos, muito valentes, porque
Não é fácil quebrar paradigma, ainda mais num país em que a gente tem pouco incentivo à pesquisa, né? A gente que já trabalhou em instituição sabe isso, e eu acho que tudo isso que vocês estão trazendo de fora, né? Muito material bom de fora, já mastigado, então acho que a gente tem que agradecer e realmente correr atrás e firmar parcerias, né? Sim. E o respeito de vocês aos profissionais né, da equipe multidisciplinar, isso é uma coisa difícil também, né? O link que vocês têm com a questão dos treinadores esportivos, dos psicólogos, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, né? Então, acho que isso mostra a humildade de vocês, de falar que vocês não são donos da verdade, que vocês tenha, que o paciente tenha necessidade aí dessa visão dita integrativa. Isso é o integrar várias pessoas para um bem maior, que é o restabelecimento da saúde desse paciente. Mas é o que você diz, para se restabelecer e se perpetuar, você tem que ter um comprometimento do paciente. Isso é muito importante, né? Porque o maior beneficiário vai ser ele, né? E agradeço a oportunidade, né? Bastante. E importante frisar que a busca aí realmente de informação hoje é muito fácil para todas as classes sociais, e é o que você falou, a corrente do bem, um vai passando boa informação para o outro. Eu atuo no ABC, né? Eu atendo pacientes aqui da região, atendo pacientes de São Paulo, de outros estados, e faço tanto a parte aí de angiologia, cirurgia vascular, ultrassom vascular, o estudo da questão do linfedema, né? Tem a página do consultório doutora Ana Paula Rodrigues no Facebook, minha página pessoal, Ana Paula Rodrigues, né? Ana.vascular, e no Instagram, que é uma das ferramentas hoje que eu mais utilizo, tanto para receber informação como para passar informação, porque eu acho que esteticamente ela é muito boa e ela é muito rápida. É o @doutoraninha, tá? E fico aí à disposição de perguntas, né? De alguns pacientes, de colegas, tudo. Posso estar depois respondendo. Mais uma vez eu agradeço. Um beijão na Supermãe que está aí, Kátia, minha amiga, na Gigi. Tem uma mãe super linda também. E o Arthur e a Helena mandam um beijão aí para todo mundo, tá bom? E em breve a gente está aí em Brasília para a festa de 20 anos de formado de vocês, tá bem? Muito bom. E, gente, ela falou a rede social dela errada. É @draninha, não é doutora Aninha. É DR. @draninha. Senão vocês vão escrever doutora Aninha e vão cair em não sei quem. O dela é Draninha. @draninha, tá? Né? Exato. Então tá bom. Um grande abraço. Gente, fiquem com Deus, tá? Eu vou ver se eu tenho um tempinho ainda hoje, até nas próximas horas, para poder interagir com vocês nos comentários aí, sabe? Mas a gente tá aqui todo domingo às 8h30 da noite, certo? E vocês sempre podem mandar também as interações de vocês para doutora Ana, para ver se ela começa a fazer umas lives que seriam muito elucidativas para vocês também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês, a vida de vocês, e de uma vez por todas, tomem controle da vida de vocês, tá? Com o material da doutora Ana, vocês podem conseguir isso mais facilmente, conhecimento de qualidade, e também lá no icaro.med.br/saúde, tá bom? Tem muito material compilado lá para vocês. Um grande abraço e até mais.